Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu gostaria de meditar com vocês na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 6, versos 1 a 15. Diz assim a Palavra de Deus: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos uma passagem muito conhecida e muito interessante que fala sobre a multiplicação dos pães. E com base nessa passagem, nesse episódio, nós queremos meditar um pouco e trazer alguns ensinamentos para nós hoje, né, que vivemos essa pandemia, essa crise, né, promovida por causa do vírus Covid-19. Então vamos prestar atenção, né, vamos estudar juntos. E o título da nossa mensagem é Surpreendendo-nos com o Reino de Deus. Muito bem, irmãos, é nessas circunstâncias difíceis, complicadas, né, complexas, que o nosso Deus então tem a oportunidade de manifestar o seu poder, o poder do reino de Deus. Então é nas circunstâncias difíceis que nós vivemos, quando há carência, necessidade, quando a solução que nós temos como seres humanos parece ser uma coisa que não faz sentido, que não vai resolver, Deus então usa a nossa fragilidade, usa a nossa deficiência, a nossa singeleza, mas a nossa fé, para poder fazer coisas tremendas, maravilhosas. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem que vocês acabaram de ler comigo. Tinha uma multidão seguindo Jesus, e essa multidão agora tinha fome, e Jesus então quis que os discípulos alimentassem esse pessoal. Mas os discípulos não tinham nem dinheiro e nem como adquirir comida para esse povo. Jesus então disse: Vocês mesmos deem comida para eles. E eles então ficaram perplexos, né, com as mãos amarradas. Mas aí alguém chega e diz: Olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então acolhe, né, providencia que aquela multidão
ela se organize, porque o nosso Deus é um Deus da organização. Ele organiza primeiro, põe em ordem a circunstância, a situação que está em desordem, ele então organiza para poder manifestar o seu poder. E foi assim que foi feito. E quando eles então agradeceram a Deus juntamente com o Senhor Jesus, ele tomou a iniciativa, agradeceu a Deus, consagrou aqueles alimentos e ordenou que distribuíssem. E quanto mais eles comiam, mais sobrava, mais se fartavam, mais se satisfaziam com a comida. E depois de todos muito satisfeitos, Jesus dá outra ordem: recolham o que sobrou, para que não haja desperdício. E assim fizeram, e então conseguiram 12 cestos cheios de pães, do que haviam comido. Então poderiam fazer uma outra alimentação só com o que sobrou. Vocês já imaginaram, irmãos, você presenciar um milagre como esse? Então, o que é que nós podemos aprender com isso? A primeira coisa, irmãos, que a gente traz para a nossa meditação é que a partir de um gesto atípico, um gesto que não é comum, como esse de um rapaz oferecer o seu lanche para compartilhar com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, isso não é comum. Assim como não é comum também hoje, no meio dessa pandemia, dessa crise, você ser alguém generoso, que contribui, que ajuda, que é solidário, não é? Que divide aquilo que você tem, seus recursos, sua capacidade, suas habilidades, né? Aquilo que é seu, você contribui, você compartilha. Isso não é comum. O que é comum é você reter, é você guardar, é você acumular, é você depositar. Aqui não, o rapaz oferece. E com base nisso, Deus faz uma grande obra. Deus se manifesta sobrenaturalmente. É isso que Deus quer que aconteça conosco também no meio dessa pandemia. Que façamos coisas que o mundo não faz, que são atípicas as nossas atitudes. Que sejam assim, para que Deus também, que é um Deus atípico, Ele faça aquilo que nós precisamos ou aquilo que as pessoas precisam, certo? Então, isso é um gesto maravilhoso. Foi um gesto bonito, mas não foi celebrado. Ninguém fala muita coisa sobre o que o rapaz fez, nem o nome dele, e não tem referências posteriores, mas algo tremendo, maravilhoso. Outra coisa que pareceu uma brincadeira de mau gosto: como é que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar uma multidão dessa? Só pode ser uma provocação, uma afronta. Tanta gente com fome, mas tão pouca comida. Então Deus tinha um plano, Outra coisa interessante: seria aquilo um erro? Estariam ali Jesus e os discípulos tentando enganar ou fazer as pessoas iludidas? Não. Jesus estava Jesus estava intencionado em fazer um grande milagre, como de fato ele fez. Então é nessas coisas simples, não comuns, é que Deus então tem o seu material para poder fazer algo grande, tremendo, eterno, maravilhoso. Vamos ver o que a gente pode aprender? Em primeiro lugar, irmãos, apesar desse rapaz não ter sido mencionado e parecer ser uma coisa ingênua, uma coisa singela, uma coisa que não atenderia a necessidade daquele momento, mas Jesus acolhe com amor, com doçura. Jesus não menospreza, leva a sério. Então tudo que você faz, irmãos, mesmo que seja pequeno aos olhos dos outros, que não tenha muito significado ou não tenha muita importância, mas para Jesus, para Deus é muito importante. Basta um gesto nosso, basta uma coisa pequena e Deus transforma e abençoa muita gente. Quer ver um outro exemplo? Aquela mulher, aquela viúva pobre que tinha apenas umas moedinhas, a aposentadoria dela para viver, ela depositou lá no gasofilácio em Jerusalém, e Jesus então disse que ela deu a maior oferta, maior do que aqueles ricaços. Isso não é tremendo? É o exemplo que nós estamos dando aqui, tá bom? Então Jesus ele acolhe, e faz a grande obra a partir de uma coisa pequena.
Uma outra coisa, irmãos, que a gente deve considerar aqui é que a matemática dos homens é diferente da matemática de Deus. É só você observar aí no versículo 6 a matemática dos homens. Como é que nós vamos, né, dar de comer para mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? Mas aí tem a matemática de Deus, do reino de Deus. É dando que se recebe, a partir do pouco que Deus faz muito. Né? Isso você vai ver nos versos 11 até 13. Então é diferente, irmãos. O reino de Deus age de modo diferente. Uma outra coisa importante, meus amados irmãos, é que Deus tem um propósito maior com cada situação. Nada acontece com a nossa vida sem que Deus permita e sem que Deus tenha um propósito a partir daquilo. Aquele menino tinha um lanchezinho, quis compartilhar e era só o que tinha. Mas a partir daquilo Deus faz a obra, né? A partir daí Deus alcança um propósito maior, que é alimentar mais de 5.000 pessoas e providenciando material para que aquelas pessoas crescem e aceitassem o reino de Deus. É uma demonstração do poder de Deus, tá? Outras lições preciosas sobre esse episódio. Primeiro, a multiplicação dos pães e dos peixes foi algo sobrenatural. Isso não teve dúvidas. Segundo, a importância de se compartilhar, mesmo que isso pareça ser insuficiente, inapropriado ou uma ingenuidade. Então é importante, irmãos, que você faça o que tem que ser feito. Mesmo que isso não traga nenhuma fama, não traga nenhum prestígio, é simples demais, mas faça. Deus vai transformar e vai multiplicar isso, quando você fizer com amor e com fé. Uma outra coisa é não desistir, é perseverar. O rapaz, apesar dessas opiniões contrárias, ele insistiu e Deus honrou e pôde fazer uma obra grandiosa a partir de uma coisa pequena. Uma outra coisa nós aprendemos aqui também a disponibilizar os nossos recursos, os nossos dons, a nossa capacidade, nossas habilidades. É isso que Deus quer, irmãos. Ele capacita, Ele nos dá recursos, não é para a gente reter, não é para acumular, não é para nós, é para servir, é para compartilhar. E nada mais importante do que fazer isso agora, numa época como essa. Agir como Deus quer que nós hajamos. Então coloque à disposição. Não retenha, não enterre, não guarde, não esconda, mas compartilhe. Uma outra coisa, meus amados, colocar-se do lado do Senhor nosso Deus. Eu acho interessante esse ponto aqui, muito interessante. É você, agindo assim, você se coloca do lado de Jesus. Você está com Ele, você agora tem Ele como companheiro. Você agora vai fazer algo em parceria com Ele. Isso é tremendo, irmãos. É muito importante a gente estar do lado do Senhor numa situação como essa, fazendo aquilo que Ele faria, sendo as mãos de Jesus, sendo o instrumento a ser usado por Ele, agindo por Ele, com Ele, por Ele, né? Para Ele. Amém, glória a Deus. Outra coisa importante é que fazendo isso você é uma resposta de Deus para os problemas e as necessidades que estão ao nosso redor. Você já imaginou você ser uma resposta? Aquele rapaz foi uma resposta, ainda que de modo singelo. Deus espera que sejamos uma resposta também para aqueles que estão ao nosso redor. Conforto, consolo, segurança e não desespero, pânico, né? Mau uso dos nossos recursos, nada disso. Uma última coisa que nós podemos aprender é que você pode ser uma testemunha sobre o que o céu faz na terra quando na terra alguém se rende ao reino de Deus, ao reino de amor. Então você vai ser um testemunho, você vai ser uma prova do que acontece, do que Deus faz, algo do céu acontecer aqui na terra, quando alguém se disponibiliza, se coloca à disposição. Então você vai ser um testemunha, você vai ser uma prova. Aleluia. Então, meus irmãos, apesar de tudo isso ser, todas essas bênçãos,
nós também corremos uma grande tentação, que é o que a gente vê aí no último verso que nós lemos. O nosso Senhor Jesus, ele então, depois que fez esse milagre, foi reconhecido e muitos viram aquilo e disseram: puxa, esse só pode ser o Filho de Deus, só pode ser um grande profeta, e queriam proclamar ele rei. Mas Jesus se esquiva no meio deles, se escapa, sai discretamente e vai para um lugar sozinho para orar, para o monte. Não é isso que está escrito no verso 15? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte para orar, para buscar a Deus. Então uma tentação é que você fazendo assim, sendo um instrumento nas mãos de Deus dessa forma, você pode ser tentado a ser o cara, né? A ser o bom, e a acreditar nisso e se desviar dos planos de Deus, de ser simples, ingênuo, humilde, simples, apenas sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então nessa pandemia, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer coisas atípicas, não comuns, e Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar, vai multiplicar os recursos que nós colocamos à disposição e vai abençoar muita gente ao nosso redor. E nós vamos ser testemunha do que Deus pode fazer, nós vamos estar do lado do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe todos os amados irmãos, que Deus possa fazê-los refletir assim como eu, e sejamos uma grande bênção durante essa crise enquanto ela durar, agindo do jeito que Deus espera que nós devemos agir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.